Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para vocês que me acompanham aí, sempre estão aqui comigo, muito obrigada. E também para aqueles que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cacto samambaia. Para quem já me acompanha aí, já viu, né, o dia que eu fiz o transplante dele, né, que eu mudei ele de um vaso que ele estava numa garrafa PET, uma mudinha pequena, e eu passei ele para esse vaso, né, um vaso coluna, um vaso grande. E eu expliquei no dia, né, como eu fiz. Eu coloquei, por ele ser um vaso bem profundo, eu coloquei uma quantidade aqui de isopor, né, porque não há necessidade de eu colocar esse tantão de substrato, né. Então eu coloquei bastante drenagem nele, fiz um substrato com bastante carvão, porque para ficar bem drenado, né? E muito importante o carvão no meio do substrato, eu sempre gosto de usar. E olha só, pessoal, o resultado, como ele já está bonito. Olha só, dá para perceber o tanto que ele cresceu, o tanto que as hastes dele já estão bem compridas, né? Ele cresceu demais, ele soltou várias mudinhas, tá vindo aqui novas mudinhas. Olha, mais mudinhas vindo, tem mais mudinhas aqui embaixo, na haste principal dele, que foi a primeira haste que eu plantei, né? Eu plantei essa haste aqui, e ele já tá enchendo de mudas. E eu tô tirando essas mudinhas aqui e tô plantando aqui atrás, tá vendo? Essa eu tirei há pouco tempo, quando eu coloquei ela tava desse tamanho daqui para baixo, ela já cresceu esse tanto aqui. Essa outra foi uma das primeiras também que eu retirei, já tá enorme, bem grandona. Essa daqui, essas três, foi que eu retirei por último dele, elas já estão começando a enraizar. Elas já são recentes, que eu te retirei, né? Tá vendo essas pontinhas brancas aqui compridas? Essas pontinhas foi de onde eu tirei algumas dessas hastes aqui. Tirei aqui da ponta também, do lado aqui, olha. Tá vendo uma cicatriz do lado ali? Foi onde eu tirei também. Então, pessoal, esse cacto, ele é um cacto bem fácil da gente aumentar o vaso, né? De encher o vaso dele. Ele é um cacto fácil de cuidar. Só que tem alguns segredos que a gente tem que manter com ele. São pequenos cuidados para você ter um bom resultado com esse cacto. Porque eu já vi esse cacto completamente queimado. E as pessoas pensam que ele não gosta de sol pleno. Ele gosta de sol pleno e deve ser cultivado a sol pleno. Você pode deixar ele também numa meia sombra, onde ele pega uma parte né, só uma parte do dia que ele pegue sol. Mas ele precisa do sol pleno, ele vai ficar mais resistente, ele vai ganhar uma coloração mais bonita, mais intensa. Esse meu faz pouco tempo que eu tô colocando ele no sol pleno. Essa haste aqui tá bem verde escura, tá vendo? Ela tá bem verde escura e ele tem umas partes ainda verde clara. O que acontece? Muita gente já falou comigo assim, que já deixou ele na sombra e ele fica muito fino, tá vendo? Ele fica com essas hastes mais finas na sombra. E aí ele vai crescendo, esticando demais e continua fino. Ele não engrossa as hastes dele. O negócio é porque a pessoa deixou ele numa sombra que ele não pegava sol nenhum. Quando ele não pega sol nenhum, ele vai crescendo mesmo, né? Vai puxando a luz, buscando luz e vai estendendo demais e ficando fino, porque na verdade a busca pelo sol, a busca pela luz é maior do que o tempo que ele vai levar para engrossar a haste, né? A gente sabe que a busca é constante, então ele tá ali crescendo, buscando a luz, porque eu já fiz vários testes com plantas. Se você deixa uma planta de sol num local onde ela não pega sol, ela rapidamente, de um dia para o outro, ela já modifica a posição dela, né? Ela já muda de lado porque ela tá buscando o sol. Às vezes ela tá ali crescendo ali certinha, ela já começa a puxar. Se você deixa numa janela, ela já inclina, né? Ela é uma coisa natural delas, é buscar a luz do sol. Então, com o cacto acontece isso. A haste vai ficando bem fina e ele vai puxando ali, puxando para poder receber luz, né? E não vai engrossar. E se você colocar ele no sol, ele vai ficar com essa haste mais grossinha, vai ficar mais bonito, né?
vai ficar um cacto mais resistente. Mas isso tem que fazer aos poucos. A gente deve colocar o cacto samambaia ou qualquer outra planta que você decidir cultivar em solo pleno aos poucos. Hoje você coloca algumas horas, amanhã um pouco mais, depois da manhã um pouco mais, e assim você vai fazendo para que sua planta vai adaptando. O segredo é adaptar, não é falar ele não gosta de sol pleno que ele vai queimar. Ele não vai queimar. Se você fizer a adaptação dele, aos poucos você vai ver que ele já está completamente adaptado, está com uma cor verde maravilhosa, porque ele tem um tom de verde maravilhoso. Ele fica totalmente adaptado e ele não vai queimar. Ele não queima. Eu já vi eles queimados assim, ó, porque a folhinha dele assim, essa haste dele, né, canoada, eu já vi eles queimados assim, de ficar colado até secar. É um pecado, sabe? A gente fica assim, faz uma dó, né, ver uma plantinha totalmente queimada no sol e uma planta que gosta de sol, mas é porque a planta tá nova ali, tá com os brotos novos, tá com aquela, tá viçoso, né? E ele não vai aguentar. Então a pessoa vai e coloca ele no sol. É a mesma coisa de um pé de alface, né? Que tá lá numa estufa, bem, é a mesma coisa. Você vai e coloca no sol e vai derreter, né? No mesmo dia ele acaba, né? Ele seca. Então a planta, ela é assim. Você pode cultivar ela no sol, sim, e adaptando. Vai fazendo as adaptações e aos poucos vai ter um excelente resultado. Outra coisa, pessoal, que eu tive uma experiência que eu cometi um erro na época que eu tinha um outro vaso. Eu coloquei adubo demais, a adubação em excesso. A gente não deve fazer isso. A gente deve colocar adubo, sim, né? Colocou adubo ali no substrato, você deve aguardar, deixar a planta desenvolver. Se você vê que a planta está soltando brotos novos, tá crescendo bem, está desenvolvendo bem, não precisa colocar mais adubo. Espera o momento da planta dar uma estagnada, você vê que o vaso não tá indo para frente, que tá muito parado, né? Então, sim. Aí a hora de adubar novamente, mas o cacto samambaia, eu adubei ele demais. O que aconteceu? Ele ficou com as hastes muito grossas, modificou a característica dele, ele ficou muito feio e ele deu espinhos que machucava a mão da gente e ficou rústico de uma forma que a gente não podia tocar nele assim, ó, porque ele é macio, você pode pegar nele assim, olha, ele é macio, ele não machuca a mão da gente, completamente macio, mas quando eu coloquei o adubo em excesso no meu, ele ficou feio, ele ficou retorcido, sabe? Ele só ficou engrossando, mas ele não crescia. Ele engrossava bastante, ficou torto, muito feio. Aí eu arrependi de ter feito isso com ele. Eu falei, nunca mais eu coloco adubo em excesso. Eu sabia que era o adubo em excesso, que eu tinha cometido esse erro, né? Então esse daqui eu tô fazendo assim. Ele tá adubado, substrato novo, né? Faz pouco tempo que eu mudei ele. E eu só vou colocar agora quando eu ver mesmo que há necessidade, né? De trocar o substrato dele. Que ele tá bem bonito, tá saindo super bem. Tem várias hastes aparecendo, o vaso tá enchendo. Eu tô tô completando ele aqui por cima, né? Retirando as hastes e colocando aqui para ele ficar um vaso completo, né? Depois eu vou ter que pendurar o vaso, porque ele vai ficar totalmente pendente, tá quase encostando aqui, tá indo pro chão, né? A altura aqui, que ainda falta para ele chegar no chão. Mas ele tá bem grande, tá crescendo bastante e é um vaso muito novo, né? Bem novo mesmo. Então, pessoal, foi uma experiência importante, né? A gente aprende com os erros, né? Então, eu queria deixar para vocês essa dica importante. Não cometer os excessos, né? Tanto faz o excesso de sol quanto o excesso de adubação, que pode prejudicar demais a planta e você ter um resultado que vai deixar, né? Que a gente fica chateado em ver uma plantinha que a gente estava torcendo para ficar bonita, né? E ela ficar totalmente ou queimada ou ficar retorcida de uma forma que não é característica dela, né? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha aí, comentem para mim também, se vocês gostaram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.